Olá, chicos, como estão? Hoje nós vamos para a nossa próxima aula. Então, a aula é com os alunos do convênio, tá bom? Então, pegue o seu livro, pegue o seu caderno e vamos para a aula. Espero que vocês tenham entendido, né, o assunto da aula passada. A gente vai ter que dar prosseguimento e ir para o próximo módulo, tá bom? Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, estou no privado para poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Hoje a gente vai para o módulo 10, beleza? Módulo 10. E aqui a gente vai fazer uma revisão sobre dois tempos verbais que vocês já estudaram no segundo ano, tá bom? Que é o pretérito perfeito e o pretérito indefinido. Aqui nessa unidade, nesse módulo, a gente vai trabalhar a diferença, né? O comparativo dos dois tempos verbais. Então, módulo 10, he hecho todo el trabajo por la mañana. Vamos começar aqui. Bom, então primeiro a gente vai revisar o que é o pretérito perfeito, também conhecido como pretérito perfeito composto. O pretérito perfeito trata-se do tempo verbal, né, o pretérito próximo, mais próximo ao presente, tá bom? Então é uma ação acabada em um tempo não acabado, tá ok? Então eu tenho algumas expressões ou marcadores temporais que vão me ajudar a identificar quando eu vou ter que utilizar o pretérito perfeito. O primeiro marcador é o oi. Oi. Depois a gente tem esta semana, este ano, este verano, este mês, esta mañana, este semestre, ok? Alguna vez, várias vezes, nunca, todavia, e temos el já, que não está aqui. Então, todas essas palavrinhas e expressões temporais, elas vão aparecer quando for necessário utilizar o pretérito perfeito. Então, observe que todas elas vão dar uma ideia de uma ação acabada em um tempo não acabado. Quando eu falo esta manhã, amanhã ainda não terminou. Ou eu estou tentando aproximar o máximo possível a ação pretérita para o presente. Bom, o pretérito perfeito também é conhecido como pretérito perfeito composto, porque dentro da estrutura dele a gente tem dois verbos, tá? O verbo haber, que vai estar conjugado, tá? E o outro verbo que vai estar no particípio, ele vai determinar a ação em si, ok? Então, o verbo haber, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros sabéis, y ellos han, tá? E não importa qual é a pessoa, né? Não importa se é e, as, e, a, emos, sabeis, an, não importa como está conjugado o verbo haber. O particípio, ele é invariável, tá? Então, o particípio de comprar é comprado. E assim vai ficar. Vamos ver uma frase. Esta mañana he comprado un dulce. Esta mañana he comprado un dulce. Então, nesta manhã eu comprei um doce. Lembrando que o pretérito perfeito composto não existe no português. Então, sempre que eu for traduzir, ele não vai fazer muito sentido para você, porque ele vai ser traduzido com um pretérito simples, né? Beleza. Então, lembrando, né, que os particípios em espanhol, eles vão terminar em ado ou ido, os regulares, né? Então, particípio de hablar, hablado, de comer, comido, de salir, salido, ok? E aí a gente tem alguns irregulares, tá? O particípio de abrir é abierto, de cubrir, cubierto, de decir, dicho, de hacer, hecho, de escribir, escrito, de morir, muerto, nada de morrido, tá? De poner, puesto, de pudrir, podrido, de resolver, resuelto, de romper, roto, de ver, visto e de volver, vuelto, ok? Então, aí estão todos os particípios irregulares, tá? Alguns deles, os mais usuais, ok? Agora, vamos fazer uma atividade. Você vai lá na parte praticando do seu livro, na página 86, e nós vamos resolver a primeira questão. Então, pause o vídeo, tente resolver e volte para ver qual a alternativa correta. Tá? Então, a questão diz assim, ó. Assinale a alternativa cuja opção substitui, sem mudar o sentido, a forma verbal sublinhada do fragmento a seguir. Então, eu quero que você substitua o decidiu, que é um verbo que está no pretérito, para outro verbo no pretérito sem mudar o sentido, tá? Então, a alternativa correta aí seria a letra D,
decidido. Então, eu só posso trocar um pretérito no indicativo por outro pretérito no indicativo, e nesse caso vai ser o pretérito perfeito, tá ok? Quarta questão agora, vai lá para a quarta, da página 86 também, tá? Diz assim, ó, marque o enunciado cujo verbo se refira a uma ação passada próxima ou vinculada ao presente na enunciação, então na frase. Então, pare, dê uma lida e marque onde aparece um verbo que exprime ação passada próxima ao presente. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Y que las familias con comportamiento más vigente han decidido. Então, han decidido, o verbo está conjugado no pretérito perfeito, então dá uma ideia de passado próximo. Vamos para o pretérito indefinido. Tá? O pretérito indefinido também é conhecido como pretérito simples ou pretérito perfeito simples. Tá? Ele tem vários nomes. Então, a gente utiliza, vamos ver aqui um exemplo, né? Uma mocinha chegando e perguntando: ¿por qué llegaste tan tarde? Lo siento, es que perdí el autobús. Lo siento, es que perdí el autobús. Então, esses verbos que estão marcados, llegaste e perdi, são verbos que estão conjugados no pretérito indefinido, ok? Então, esse llegaste está conjugado com a segunda pessoa, porque tu llegaste tan tarde, e perdi está conjugado com a primeira pessoa, ok? O pretérito indefinido, então, trata-se de expressões, né, de ações concluídas em um passado distante, tá? Então, não tem nada a ver com o presente como pretérito perfeito, beleza? Temos aqui alguns marcadores temporais, ou seja, expressões temporais que vão acompanhar o pretérito indefinido, tá? Ayer, la semana pasada, el año pasado, el otro día, el mes pasado, hace unos días, en 1990, en 2012, tá? En la primavera del 68, anoche, também é el otro día já está aqui, né? Então, toda vez que aparece isso daqui, ó, passada, passado, quando eu coloco uma data, quando eu marco o tempo de alguma forma, como dia da semana, enfim, eu já tenho que saber nessa frase que de cara eu vou ter que utilizar o pretérito indefinido, ou pretérito simples, tá? Tenho aqui uma tabela com a conjugação de alguns verbos para que você tenha uma ideia, tá? O verbo estudiar se conjuga yo estudié, tú estudiaste, él estudió. Nosotros estudiamos, vosotros estudiasteis e ellos estudiaram. Significa, então, que todos os verbos regulares terminados em AR vão ter essa mesma conjugação. E os verbos comer e salir vão ter a mesma terminação verbal. Então, basta você aprender o verbo comer, por exemplo, que você já vai saber como se conjuga o verbo salir. Ejemplo, yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis e ellos comieron. Ok? Perfeito. Vamos praticar. Página 86 do seu livro, parte praticando. Você vai responder a segunda e a terceira questão. Então, pause o vídeo e tente responder, beleza? Vamos lá. Na segunda diz assim: la forma verbal pudo, conjugada en la tercera persona del plural de este mismo tiempo verbal es. Então, eu quero que você pegue este verbo, aqui o verbo poder, né? Que no pretérito é pudo, então ele é irregular. Estou trocando, né? Para a letrinha U. Eu quero que você conjugue com a terceira pessoa do plural. Então, ellos. Ellos pudieron. Então, aqui a alternativa correta é a letra E. Ok? Ellos pudieron. E a terceira diz assim: anoche, com Isabel, se completa corretamente com a seguinte forma verbal. Anoche é um marcador temporal do pretérito indefinido. Então, eu já sei de cara que não vai ser estado. A noite significa na noite passada, tá? Então, aqui a alternativa correta é a letra B. Anoche estuve com Isabel. Então, eu não posso falar anoche esté com Isabel ou anoche estaré com Isabel utilizando subjuntivo ou futuro, né? Não tem nada a ver com essa frase, beleza? Então, aí, o detalhe é porque dentro do livro de vocês pede para a gente fazer uma revisão só sobre os dois pretéritos. Ele não trabalha com a parte irregular, mas no exercício apareceram verbos irregulares. Não se preocupem. O importante é que você consiga praticar, fazer exercícios
e visualizar qual é a diferença entre esses dois tempos verbais e como isso pode comprometer a sua interpretação de texto, tá? Para casa, você vai fazer a parte Desarrollando Habilidades na página 87 e os exercícios complementários na página 87 e 88. Ok, muchachos? Muchas gracias por su atención y su participación en la clase de hoy y nos vemos en la próxima semana. Quédate en casa, ¿eh?